pessoal, meu nome é Guilherme Perini, sou médico hematologista com foco em linfomas e fiz, obviamente, esse canal para a gente conversar um pouco e ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre as doenças, mas também sobre os tratamentos. E óbvio, né, conversando com os pacientes, a gente sabe que muitas das vezes é difícil entender todas as novidades, mas eu acho que uma que a gente tem que falar que é bastante transformadora para os nossos pacientes e chega esse ano para a gente, são as famosas células T-CAR ou CAR T-cells, né? Esse é um tratamento que já ocorre nos Estados Unidos já há alguns anos. Aqui no Brasil a gente já teve desenvolvido pelo pessoal de Ribeirão Preto. Amigo meu, Renato Cunha, foi o médico que desenvolveu o CAR-T e tratou um primeiro paciente. Todo mundo acho que viu a notícia na Veja, Fantástico, e são terapias bastante eficazes. Mas o que são esses CAR-Ts? Então, para a gente entender como funciona o CAR-T, a gente precisa entender que a gente tem células no nosso corpo que vão combater as nossas células tumorais. Fazer uma célula tumoral é um erro na divisão da célula, tá? É lógico que existem fatores que potencializam em alguns tipos de tecidos, como tabagismo, o cigarro pode aumentar o risco, mas a verdade é que a gente está fazendo células tumorais o tempo inteiro. Mas a gente tem células de defesa que vão lá e vão matar essas células. Infelizmente, em alguns casos, nosso sistema imunológico não consegue, existe uma evasão imune e é aí que surgem esses cânceres. Então, o câncer é uma doença de erro da divisão de células mutantes, mas também com um componente cada vez mais importante de imunologia, né? De saber que existe um escape imunológico dessas células. Bom, o que a gente pensa, como foi desenhado esses CARs? Então, a ideia era se fazer com que a gente conseguisse, em laboratório, potencializar os nossos linfócitos T's para atacar essas células, para reconhecer essas células e, com isso, gerar uma imunidade contra elas. É como se eu conseguisse corrigir uma célula que não está funcionando tão bem, colocando ela para voltar a funcionar. E como a gente faz isso? A gente faz com que esses linfócitos T's expressem um receptor contra uma proteína que a gente quer. No caso, na grande maioria, o CD19, que é que está presente tanto na leucemia linfóide aguda, quanto nos linfomas. Então, o que é feito? É feita uma coleta dos linfócitos do paciente, isso é no laboratório, transfectado com um vírus que vai levar uma receitinha de bolo para dentro dessa célula, para que ele expresse esse receptor quimérico, né? Ou seja, um receptor colocado nessa célula, e geralmente contra o CD19. Essas células no laboratório vão ser expandidas, ou seja, elas vão multiplicar para ter um volume maior e depois isso é infundido de novo no paciente. Quando é feita essa infusão, o paciente precisa só de uma quimioterapia geralmente leve antes da infusão, só para ele não rejeitar essas células. Essas células vão entrar no corpo, vão reconhecer o tumor e vão atacar o tumor. Esse é um tratamento que foi revolucionário em diversos cenários. Acho que todo mundo precisa saber da história. Um dos primeiros pacientes foi uma criança com uma leucemia linfóide aguda refratária. Ela chama Amber e ela já está 10, 15 anos. Ela estava em doença completamente refratária, sem o que fazer, quando ela participou do estudo clínico e recebeu essas células CARs e está bem até hoje, né? E para os linfomas também. A gente tem vários pacientes com doenças refratárias entrando em remissão com os CARs. Então, é um cenário que se abre agora para o Brasil. Inicialmente, muitos desafios, obviamente, vai estar primeiro na saúde suplementar, mas é sempre importante a gente saber que tem iniciativas no SUS com os CARs. O pessoal de Ribeirão Preto vem fazendo um trabalho excelente nesse cenário, e a gente vai ter que aprender um pouco também, né? Então, o começo vai ser um pouco mais demorado, às vezes, um pouco mais complicado, mas a ideia é que logo grande parte dos centros do Brasil possam oferecer essa tecnologia, como é nos Estados Unidos e em outros países. As complicações do CAR são um pouco diferentes, então uma das que a gente observa é uma síndrome de liberação de citocinas. O que significa isso? Quando essa célula gera uma imunidade, às vezes ela pode gerar uma imunidade muito grande, então uma tempestade de citocinas, o paciente pode ter febre, pode ter piora da função renal, mas geralmente a gente tem tratamento para isso, a gente tem bloqueadores de interleucina 6 que costumam resolver isso rapidamente. E uma outra possível
toxicidade é uma neurotoxicidade, então alguns pacientes podem ficar confusos, podem ter algumas manifestações neurológicas. Geralmente a gente consegue tratar esses pacientes também, grande parte dessas manifestações vão ser leves. Então é uma esperança para os nossos pacientes, a gente espera que, de novo, a gente comece ainda esse ano a tratar os nossos pacientes, a expectativa é que seja em torno de junho que a gente começa a tratar os pacientes, mas mais importante que isso, acho que a grande luta nossa é que isso se torne cada vez mais democrático, né? Então, inicialmente vão ser poucos centros, a gente espera que sejam mais centros no futuro e, obviamente, olhando com carinho todo especial para o SUS. Nessa parte eu fico mais tranquilo, porque eu conheço, né, muito bem o pessoal de Ribeirão, eu sei que eles estão fazendo um trabalho formidável, excepcional, e tenho certeza que essa tecnologia vai estar disponível também para os nossos pacientes do SUS.